Que Deus ilumine a sua vida. Você já se perguntou por que eu existo? É a pergunta que não se cala. Por que você existe? Você já chegou a essa conclusão? Meu Deus, por que eu vim ao mundo? Será que eu vim ao mundo para continuar ou viver sofrendo até o fim da minha vida? Porque até aqui eu só conheci dores, traições, decepções, desilusões. Você que está agora aí enfrentando uma crise tão grande na sua vida, uma crise de depressão, de nervosismo, você não consegue mais se levantar, você caiu e você precisa de ajuda. Por que eu existo? Se você quer a nossa ajuda, acompanhe esse programa. Esse telefone que aparece abaixo está à sua disposição caso você queira falar conosco. Nós temos pessoas agora aptas para te ajudar, para ajudar você a sair dessa situação. Você vai acompanhar agora a história da Gislene. Ela também carregava essa pergunta, por que eu existo? E ela encontrou a razão do seu viver. Hoje, ela é uma outra mulher e você vai acompanhar a história dela, veja só. As pessoas costumam preparar as malas para fazer uma viagem. E nelas, elas levam as roupas, os seus produtos, mas a bagagem que eu carregava era uma bagagem de depressão, de tristezas, e eu não sabia como me livrar delas. Eu culpava muito a Deus, por que eu existo? Eu não tenho uma família, eu nunca tive amor, eu não fui desejada nem pela minha mãe, não tive pai, então eu vou tirar minha vida, porque não tem outra solução para mim. Tudo começou na minha infância, quando eu descobri que a minha mãe, ela tentou, interromper a gravidez, e esse aborto ele foi mal sucedido. E aí eu nasci prematura, com problemas físicos. A minha mãe chegou ao ponto de me colocar no orfanato, porque além de não ser uma criança planejada por ela, eu era uma criança doente. E eu cresci assim, com muitos traumas, com muita tristeza, porque eu não tinha amor. E isso veio refletir na minha adolescência. E quando eu cheguei na minha fase adulta, eu trabalhava, eu procurava conquistar as coisas. Só que pelo fato de eu não conseguir dormir e todos os traumas que eu tinha, eu era também uma pessoa muito insegura. Então não tinha êxito, justamente porque, como uma pessoa sem conseguir dormir, ela consegue ter concentração, ela consegue ter êxito na vida dela. Eu não tinha sucesso em todos os projetos que eu fazia, eram frustrados. Eu me relacionei com um rapaz que eu fiquei noiva com ele durante 2 anos e depois eu vim descobrir que ele era noivo com uma outra há 4 anos. E que eu era um motivo ali para ele de estar comigo somente, não que existia um sentimento verdadeiro. E aí chegou a este ponto de eu pensar em tirar minha própria vida, devido desde a minha nascença ali ter todo esse sofrimento, de ter um vazio sem ter uma explicação do porquê, de existir e culpar a Deus também. O meu tio, ele já fazia as correntes na Igreja Universal e ele tentava falar comigo das reuniões que tinha, dos propósitos, para nos ensinar. E porque ele via o nosso sofrimento, ele tinha aquela boa fé, de levar Jesus para a gente, mas eu não aceitava. Então eu era muito relutante, porque existia já, a mídia falava muito, do Bispo Macedo, da Igreja Universal, então aquilo para mim era dito como a verdade. Então eu não aceitava, mesmo estando no sofrimento, mesmo estando numa situação que pelo menos você poderia dar uma chance, dar oportunidade de você ouvir, pelo menos isso, mas isso também eu não aceitava. Então ficou durante 3 anos, até um dia que chega aquele momento que você fala, não, tá bom, vai. Nem que seja para agradar a pessoa, você fala, eu vou nessa igreja. Aí meu tio me chamou, eu falei, tá bom tio, eu vou com o senhor na Igreja Universal. E aí vim com ele. E nesse dia que eu cheguei, no primeiro momento, você chega meio querendo olhar tudo, aquele olhar de desconfiado. A primeira coisa que me chamou a atenção, quando um pastor veio falar comigo, foi que eu vi a cruz vazia. E aí eu perguntei para o pastor, por que essa cruz está vazia? Porque eu estava acostumada a ver ali uma imagem. E aí o pastor falou assim para mim, está vazia porque ele está vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E aí quando ele falou isso para mim,
foi o que me chamou a atenção. Porque, assim, eu sempre falava com Deus da minha maneira. E eu questionava muita coisa sem entender. E quando chegou essas palavras para mim, eu falei, então tá bom, então agora eu quero ver. E aí, ali naquele momento, eu falei para ele, se o Senhor existe, eu quero ver isso na minha vida. Após a reunião, que eu fui para casa, eu já consegui dormir. Então ali eu já senti uma diferença, houve uma mudança, porque antes eu não conseguia dormir. Eu via vozes, eu via vultos, eu não dormia, eu via realmente, não é que alguém falava. Aí eu entendi que eu precisava me libertar. E aí eu comecei a ir nas reuniões que os pastores iam nos orientando. Eu aprendi que 50% era eu e a outra parte era Deus. Que Deus ele não poderia fazer nada na minha vida se eu não fizesse minha parte. Então dali eu fui degrau por degrau, dia após dia, até chegar ao ponto de agora eu quero aceitar Jesus, então agora eu vou me batizar. Por quê? Porque eu vou nascer de novo. Eu vou ser uma nova criatura da presença do Senhor. Isso aqui está no caminho certo? É o que Deus espera de mim? Ah, então eu vou fazer. E assim eu fiz. Aquela tristeza, aquelas dores, a marca da vida que eu já vinha trazendo outrora, aquilo foi se limpando. E aí depois do meu batismo, a velha criatura morreu. Então dali para frente eu comecei a procurar o quê? Procurar ter o Espírito Santo para ser uma pessoa só. Ser eu e Deus, não ser mais a Gislene, eu e tudo aquilo que eu acreditava no passado. Até que chegou o dia mais feliz da minha vida, que foi o dia que eu vim para a igreja, e eu chegando na igreja num domingo, no momento de buscar a presença de Deus, ali foi um encontro. Eu que vinha de um passado ouvindo tantas vozes, né? Vozes de perturbação, vozes de tristeza, vozes de morte mesmo, né? Naquele domingo especial da minha vida, foi o dia que eu ouvi uma voz que resumia tudo na minha vida. Resumiu o motivo de eu existir, o motivo de eu estar ali e o porquê, né? O porquê que eu tinha sido escolhida. Então ali não foi uma voz, eu ouvi uma voz, não. Foi uma voz que ele veio aqui, dentro primeiro da minha mente. Não tinha como ser, você se confundir. Foi uma voz que falava assim, desculpa, eu te escolhi. Você existe porque eu te escolhi. Eu te amei primeiro. Por isso que você existe. Você existe para ser um testemunho de mim neste mundo, para quem precisar ouvir, porque existe uma saída. A minha morte não foi em vão. Eu morri por você e eu sei que não foi só por mim, foi por todos nós. E ele só esperava eu me voltar para ele. Então, aquelas palavras dentro de mim, veio uma certeza tão grande, uma convicção tão grande, que eu com 1,5 m me sentia um gigante. Eu falava assim, tudo eu posso, né? Ele me escolheu, eu não sou órfã. Eu tenho um pai que me ama, um pai que me conhece, um pai que me entende, um pai que sabe os meus sonhos, um pai que realiza os meus sonhos, um pai que eu sei que tudo vai fazer por mim. E o melhor, né? Porque o da terra não sabe o que é o melhor para a gente, mas ele sabe. E eu não tive o da terra, né? Eu fui realmente sem ausência de pai, eu não tive pai, mas eu tenho ele. Às vezes passamos por lutas, por problemas normais, vivemos aqui nesse mundo. E ele fala, ele sempre me dá uma direção. Eu recebi o perdão de Deus e também perdoei, porque era de suma importância que eu perdoasse minha mãe, né? Porque o Espírito Santo jamais viria em mim se não houvesse essa minha parte. Deus me deu tudo, tudo que eu sonhei, tudo que eu pedi, até o que eu pensei.
que eu não pedi, pensei, Deus me deu. Mas o principal é ter a presença dele, ter o Espírito Santo. É a maior alegria, é a maior riqueza, é o preenchimento, é a minha vida, é a minha razão de viver. Eu falo que eu sorrio porque eu tenho o Espírito Santo, eu sou feliz porque eu tenho o Espírito Santo, eu levanto todos os dias porque eu tenho o Espírito Santo, e tudo que eu faço para agradar a Ele em primeiro lugar. E hoje, eu e minha casa fazemos parte da família de Deus. Temos alegria, eu tenho um lar construído na presença de Deus. Então é só êxito, é só felicidade. Conseguimos todos falar a mesma língua e viver na mesma fé. E a paz que eu tenho hoje, Deus também quer dar para você. E o mais importante, que é de graça. O Espírito Santo, ele está aí acessível a todos, né? Basta somente você ir até a Igreja Universal. Vai até lá, porque Deus está de braços abertos para te receber, assim como Ele me recebeu. Deus recebeu a Gislene e hoje mudou completamente a vida dela. Olha a transformação para quem carregava sempre essa pergunta: por que eu existo? Por que você existe? Você existe porque Deus tem um plano na sua vida. Através da sua vida, transformar outras vidas também. Quem diria? A Gislene, quem era ela antes? E hoje o testemunho dela está alcançando você. Então, se você tem se perguntado por que eu existo, você existe por conta de um propósito que Deus tem para transformar a sua vida. Deus não permitiu que você vivesse até aqui para a tua vida acabar assim. Não é o fim. Você pode mudar. Inclusive, nessa quarta-feira, se você quer se fortalecer, se você quer o fortalecimento, eu vou te esperar nesse lugar aqui, onde milhares de pessoas têm entrado, têm buscado a Deus, têm encontrado paz. É o que vai acontecer com você também, independente da sua religião. Deixa o preconceito de lado, sabe? Fator religioso, deixa de lado. Olha para você e o que você está precisando. E nessa quarta-feira nós teremos a Santa Ceia do Fortalecimento, onde você vai se fortalecer. Acompanhe esse intervalo falando a respeito. No momento mais difícil, no momento de maior fraqueza, no jardim do Getsemane, no lugar da prensa de azeite, o Senhor Jesus derramou a sua alma. Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E Deus enviou um anjo para o fortalecer. O socorro na hora certa, que deu a ele a força para enfrentar o pior momento e cumprir o propósito da sua vida. Se a sua alma está assim, enfrentando um momento de dor, profundamente triste ou cansada, sem forças para prosseguir, a força que você achou que havia perdido, a partir deste convite, pode começar a voltar. Nesta quarta-feira, 26 de novembro, a Santa Ceia do Fortalecimento, na continuação do estudo dos mistérios do Getsemane, em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços pelo site universal.org/localizar. Nós estaremos aqui na Santa Ceia do Fortalecimento em Florianópolis, especialmente às 19 horas na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro. Você vai ser muito bem-vindo chegando aqui nesse lugar. Caso você queira falar conosco, acabando a reunião, nós vamos atender você com o maior prazer. E um dos nossos templos também espalhados aqui no estado de Santa Catarina. Agora, o que eu vou mostrar é um testemunho que vai impactar você. Eu vou pegar aqui, sabe? O que você pode dizer de um homem que recebe ali um laudo médico? Podemos dizer, condenando o seu futuro. Um laudo que o limitava de tudo. Mas o final da história não foi esse.
Preste atenção na história do Delcio, um homem que teve a sua vida transformada. O antes e o depois. E o que o laudo médico pode explicar. Acompanhe só. No final de semana maravilhoso com a minha filha, nós fomos num clube aquático. O primeiro brinquedo que nós resolvemos descer era um toboágua alto. Na descida do toboágua, eu desci. Quando chegou na água, que eu mergulhei, eu não conseguia voltar. Comecei a afogar. Naquele momento, eu perdi o movimento do corpo inteiro. O salva-vida viu, me tirou da água, o SAMU veio, e lá na UPA fizeram os primeiros testes, viram que não tinha reação, foi feita a tomografia, viram que era gravíssimo e fiz a cirurgia. Foi colocado 14 parafusos, 2 placas, mas no final da cirurgia a medula parou de funcionar, chamou a família e disse: ali, infelizmente, não tem o que fazer. A cirurgia foi um sucesso, mas teve esse problema e é irreversível. Ele vai ficar o resto da vida em cima de uma cama, ele não vai mais comer sozinho, ele não vai mais tomar banho sozinho, não vai mais andar, ele não vai fazer nada, ele só vai mexer a cabeça. Naquele dia, eu fiquei tetraplégico. A lesão foi devido ao impacto no toboágua? Não. A lesão ela foi por causa de uma doença que eu já tinha. Era uma doença degenerativa nos ossos, chamada estenose. Qualquer movimento mais brusco poderia lesionar, como aconteceu no toboágua. Então, na verdade, o toboágua foi só o que faltava, a gota d'água faltava para transbordar o balde. Mas assim, para mim, ia voltar. Até que um dia eu perguntei para a médica: doutora, eu vou voltar a andar? E ela falou assim: desculpa. Não, seu Deus, eu vou ser bem sincero para o senhor. Nós vamos fazer de tudo na reabilitação para o senhor comer sozinho, sentar na cama e virar. Eu sempre trabalhei, eu sempre fui ativa, nunca dependi de ninguém. E de repente, de uma hora para outra, você se vê em cima de uma cama, para comer alguém tinha que colocar na minha boca. Para piorar a situação, se não bastasse ter tido essa notícia, houve a separação. Um casamento de 30 anos, nesse momento mais difícil da minha vida, ela já falou para mim poder ir para casa da minha família, que eu não voltasse mais para casa. Assim, uma situação muito difícil. Como é que se sente um ser humano nessa hora? A pior pessoa do mundo. E você olha para o futuro e você diz: meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Eu pensei: poxa, meu Deus, eu sirvo a Deus há 32 anos, sou obreiro da igreja, fazendo a obra de Deus. Eu questionei para Deus, falei: Deus, por quê? Mas ao mesmo tempo que eu questionava, dentro do meu coração, eu sentia uma tranquilidade. Eu sentia uma paz. Eu sentia Deus dizendo: não, eu sou contigo, não temas. E aí, diante daquela situação,
Eu já sabia o caminho. Eu já sabia o que eu tinha que fazer. E aí teve a fogueira santa dos filhos de Deus. Me esqueço até hoje. E eu falei para Deus, poxa, meu Deus, é a fogueira santa dos filhos de Deus. O Espírito Santo o Senhor já me deu. Agora, eu quero as promessas na minha vida. Então eu cobrei de Deus, falei, Deus, poxa, aí quer dizer então que o Senhor vai deixar um filho do Senhor ficar o resto da vida em cima de uma cama comendo pela mão dos outros? Que filho é esse? Então eu fui para o altar, eu fui para a fé, eu não tinha como ir para a igreja. Então eu fazia ali do meu leito, da cama do hospital, eu fazia meu altar. Quem estivesse comigo lá, eu dizia, pelo amor de Deus, coloca aqui para mim o Univer, para eu poder assistir, para eu poder participar, não é assistir não, participar da reunião do templo. Ali eu estou participando da reunião, vestindo pano de saco, pelo templo de Salomão, através do Univer. Eu me lembro que eu peguei tudo e coloquei no altar. Porque eu sabia que não tinha outro jeito. A medicina não tinha mais o que fazer. Mas eu tinha certeza no meu coração uma coisa, eu tinha ido para o altar. Então eu sabia que Deus ia fazer. O que Ele ia fazer, eu não sabia. Depois do altar, o senhor refez os exames? Fiz. E o que deu nos exames? A mesma coisa. O exame não mudou. Sem reversão. Era irreversível. Eu fico feliz que o senhor aí, pelo menos hoje, consegue se sentar, né? Antes o senhor não conseguia se sentar. Na verdade, o tetraplégico está aqui, ó, de pé. Essa cadeira, não sei porque ela está fazendo aqui. Porque, para a glória de Deus, eu tenho todos os movimentos do corpo, contrariando a medicina. Como assim? Os exames, então? Continuam o mesmo. Os exames hoje continuam o mesmo. Inclusive, eu fiz uma ressonância agora recente e continua mesmo. Continua. Aqui, ó, continua o mesmo. Incapacidade total e permanente. Esse é o laudo. Inclusive, na parte de cima, fala que eu sou dependente de terceiros para a atividade da vida diária. O médico, quando me deu esse laudo, ele falou para mim assim, eu não entendo, eu não consigo entender como é que o senhor está andando. O exame mostra que a medula está lesionada. Mas como é que foi para o senhor se recuperar? Qual foi o primeiro sinal? A minha filha estava comigo no hospital e eu não abria, não mexia nada, eu ficava tentando abrir a mão. E aí um belo dia eu consegui mexer o dedinho. Meu dedinho mexeu. Ali eu tinha certeza que era a nuvem do tamanho da palma da mão de um homem no céu quando Elias orou. Daqui a pouco comecei a levantar e um dia eu estava em pé, segurando na cama, fazendo fisioterapia em pé. Eu ouvi quando a equipe médica passou. Eram uns 8 médicos mais ou menos. E eles disseram assim, ó, aquilo ali é o melhor paciente que nós temos aqui no hospital. Aquilo ali é o tetra que anda. Foram essas palavras? Foram essas palavras. Eles os médicos fizeram reuniões, várias reuniões, para tentar entender o que tinha acontecido comigo. Eu saí do hospital e fui direto para o altar. É o Espírito Santo que me mantém de pé. Eu não preciso dizer para as pessoas, Jesus curou o paralítico. Não. Eu mostro o laudo que fala que eu sou tetraplégico e, ó, eu sou o paralítico que Jesus curou. Nós pedimos para o médico que não conhece o caso do senhor verificar os seus exames. Vamos ver o que ele falou. Paciente Delcio Moreira Júnior, eu não conheço, mas olhando o resultado do exame, ele tem uma mielopatia espondilótica cervical grave, é uma condição severa,
em que leva o paciente a uma condição de estar restrita a uma cama ou uma cadeira de roda para o resto da vida. Uma pessoa nessa condição, ela tem como voltar a andar? Não. E se eu disser para o senhor que essa pessoa aí voltou a andar? Milagre. Não tem outra explicação? Não. É essa reação que os médicos têm. E como Deus não faz milagres pela metade, né? Hoje, para a glória de Deus, na última Fogueira Santa, eu fiz a Fogueira Santa na terapia do amor. Eu escrevi a minha história, entreguei o caderno e a caneta no altar para Deus escrever a nova história. E Deus escreveu. Eu comecei a namorar, fiquei noivo, a gente era obreiro da mesma igreja, fizemos a caminhada do amor juntos, pela primeira vez, né? Fizemos a caminhada juntos. Quer dizer, Deus é maravilhoso, né? Para quem estava com tudo perdido, hoje Deus abençoou. Aqui tem todos os exames. Quem quiser, é só me procurar. A igreja fica na Rua Poeta Joaquim Bonifácio, na Vila Concórdia, ao lado do Supermercado Barbosa, aqui em Goiânia, em Goiás. Eu estou à disposição a provar que realmente Deus faz o milagre, e faz o milagre completo. Eu não sei o que foi diagnosticado no teu exame, não sei o que saiu. Eu sei de uma coisa: Deus é Deus e pode mudar essa situação. Mudou a vida do Deus. Quem ele era, a situação que ele estava vivendo, os médicos não conseguem entender. Aqui há uma explicação, mas ele hoje tem uma vida totalmente diferente do que está no laudo médico. Deus quer mudar a sua vida. Procure uma igreja universal do Reino de Deus e entre nessa fé da Fogueira Santa no Jardim do Getsemane. Você é o nosso convidado a estar em um dos nossos templos hoje, o quanto antes, para que haja também essa transformação. Nós vamos estar em Florianópolis, aqui na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro, durante toda a semana, fim de semana. Seja bem-vindo. Ou você pode entrar nesse localizador, universal.org/localizar, e encontrar o endereço da Igreja Universal mais perto de você. Caso você esteja em São Paulo, então vá ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, Brás, Templo de Salomão. Especialmente às 20 horas, nessa quarta-feira. Tá bom? Ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e ilumine a sua vida. Agora você sabe, existe uma saída. Você não precisa continuar sofrendo. Você pode, de fato, parar de sofrer. Só depende de você. Deus abençoe a todos e até lá. Começou o maior período de intercessão por transformações de vidas. E desta vez, pela primeira vez na história, o Jardim das Oliveiras do Templo de Salomão será o local onde bispos e pastores se conectarão ao Brasil e ao mundo em uma imensa corrente de fé para clamarem por você. De segunda a sexta-feira, às 22h30, a Caminhada da Fé, rumo ao Jardim do Getsemane. Acompanhe ao vivo pelos canais TV Templo, na Grande São Paulo, canal 10.1, CNT, canal 21, TV Gazeta, Univer Vídeo, Rede Aleluia e pelos canais oficiais da Universal no Facebook e YouTube.